noite. Como é bom a gente ter a oportunidade de nos reunirmos para celebrar o Senhor das nossas vidas. Nós temos falado sobre Jesus e dito que certamente Jesus foi a pessoa mais influente da história da humanidade. Seus ensinamentos, sua personalidade continuam a despertar o interesse, a cativar pessoas, a impactar a vida de homens e mulheres mais de 2000 anos depois do seu nascimento. O fato é que não há ninguém a quem a gente possa comparar Jesus. Ele é único. E isso fica muito claro quando a gente lê o Evangelho de João. Quando a gente vê aquilo que o próprio Jesus diz a respeito dele, da maneira como ele se apresenta. E nós temos, ao longo do mês de dezembro e janeiro, meditado, refletido sobre os textos onde Jesus se apresenta, fazendo afirmações a respeito de quem ele é. Ele já disse, nós já ouvimos ele dizer, eu sou o Messias. Ele já disse, eu sou o pão da vida. Quem mais poderia dizer isso? Eu sou a luz do mundo. Algum personagem da história poderia ser comparado a ele? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Afirmações do próprio Jesus a respeito de quem ele é. O fato é que não há ninguém a quem a gente possa compará-lo. Jesus Cristo é único. E hoje a gente chega à 7ª mensagem da série de mensagens Ele Chegou. Eu já tenho dito que as mensagens são gravadas e são disponibilizadas nas principais plataformas digitais de podcast. Então, se você entrar, procurar tanto no Deezer como no Spotify, como outras plataformas de podcast, por IPCcast, você vai encontrar lá as mensagens que já foram pregadas sobre esse tema. E hoje nós vamos conversar sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. João 14, versículos de 1 a 6, onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o título da nossa mensagem, da nossa reflexão deste dia. Mas antes de ler o texto sagrado, eu quero mais uma vez convidar você a fechar seus olhos. E a gente vai pedir a direção de Deus para esse instante de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus de amor, nós louvamos o Teu nome. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tu és um Deus santo, santo, santo. E nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra com os nossos corações desejosos por ouvirmos a Tua voz, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós cremos que a Tua palavra é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática, Senhor Deus. E cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo inspirou homens para que eles escrevessem na Escritura de acordo com aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração de cada um deles. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesse instante que o Teu Espírito Santo também abra os nossos corações para que a gente consiga entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional. NVI, diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É dessa forma como Jesus se apresenta no Evangelho de João, capítulo 14.
E quando a gente lê o texto, em especial o versículo 1, a gente vê Jesus iniciando o capítulo 14 do Evangelho de João começa com uma afirmação que parece ser um encorajamento. Quando Jesus vira e diz: não se perturbe o coração de vocês, não fiquem aflitos. A frase inicial do capítulo 14 do Evangelho de João já traz para a gente o tom de grande parte da temática de todo o capítulo. O fato é que pouco antes, se você voltar a sua Bíblia uma página e encontrar o capítulo 13 do Evangelho de João, você vai perceber que Jesus fez revelações que soavam assustadoras para os seus discípulos. Revelações extremamente duras. Por exemplo, em João 13, que Jesus revela que um dos 12, um dos seus discípulos, iria traí-lo. Você imagina os discípulos todos à mesa com o Senhor. E naquele momento de comunhão e de refeição, Jesus vira para eles e diz: olha, um de vocês irá me trair. Será que o clima ficou pesado? Creio que sim. Mas mais do que isso, pouca coisa depois, esse mesmo Jesus revela também que Pedro, um dos mais chegados e determinados seguidores que ele tinha, iria negá-lo. A gente também lê isso no Evangelho de João, capítulo 13. Então, se durante a refeição Jesus já tinha dito que um dos 12 iria traí-lo, agora ele diz: olha, Pedro, que para muitos de vocês é uma referência, que é uma das pessoas mais chegadas a mim, que é um dos meus seguidores mais entusiasmados, mais determinados, Pedro irá me negar. Mais uma segunda revelação bombástica, se assim a gente pode dizer. Mas não apenas isso. É no capítulo 13 do Evangelho de João que Jesus também diz que o mestre a quem eles seguiram durante os últimos três anos, não estaria mais com eles. Jesus diz: olha, dentro em breve, eu não estarei mais com vocês. 3 revelações, 3 notícias, 3 informações que certamente nos ensinam e nos ajudam a compreender o porquê que Jesus inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o coração de vocês. Porque eles acabam de ser informados que existia um traidor dentre o corpo dos apóstolos. Eles acabam de ser informados que Pedro, um dos principais e mais destacados e determinados seguidores de Jesus, iria negá-lo. Eles acabam de ser informados, no capítulo 13 do Evangelho de João, que aqueles a quem eles seguiram durante os últimos 3 anos não estaria mais com eles. Então não é à toa que Jesus busca encorajar os seus seguidores. Dias difíceis se aproximavam, dias nebulosos, e é exatamente nesses tempos de angústias, de dificuldades, tempos de aparentes incertezas, que eles precisavam estar firmes. E é isso que Jesus diz para eles: não se perturbe o coração de vocês. Mas ele não para aí. Ele, em seguida, como mestre deles, ele diz: creiam em Deus e creiam também em mim. Dias de dor e de angústia se aproximam, tempos marcados pela incerteza. Por isso, mais do que nunca, confiem, creiam, acreditem. Creio que esse é o primeiro grande ensinamento desse texto do Evangelho de João, capítulo 14, para a gente. Todos nós temos desafios dos mais diversos nas nossas vidas, e dias difíceis existem para todos nós. Mas é exatamente nesses dias de dificuldades, nesses dias de aparente incerteza, nesses dias onde a gente vê todas as circunstâncias parecendo conspirar contra a gente, onde o nosso coração se enche de medo e de temor, onde as nossas estruturas são abaladas, onde as nossas convicções são colocadas em xeque. É exatamente nesses momentos que a gente precisa ouvir a voz do bom pastor, do Senhor, dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Em dias e em momentos de incerteza e de medo e de dor,
eu e você somos especialmente desafiados a confiar em Deus, a continuar confiando, a nos mantermos firmes exatamente nesses momentos, momentos de limite, momentos de tensão, onde a nossa fé em Cristo, onde as nossas certezas a respeito de quem Ele é, a respeito do cuidado dEle nas nossas vidas, são colocadas em xeque, onde a gente olha para as circunstâncias e o que a gente vê é uma aparência de desgoverno, de descontrole, de caos. Repetindo, em dias como esses, eu e você precisamos ouvir: não se perturbe o seu coração. Creio em Deus, creio também em mim. Os dias que vocês têm pela frente são dias difíceis, dias amedrontadores, mas o coração de vocês não deve ficar angustiado. Vocês devem aprender a confiar, a exercitar a fé de vocês, a confiar que eu estou no controle de todas as coisas. Confiem, mais do que nunca, confiem. É nesses momentos que a gente precisa confiar profundamente em Deus, quando tudo sai do nosso controle, nesses momentos. E em seguida, Jesus faz uma maravilhosa promessa, versículos 2 e 3, quando a gente lê assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês percebem? Jesus não fala sobre vitórias nesse texto. Jesus não fala sobre riquezas. Jesus não fala sobre honras desse mundo. Ele não consola os seus discípulos falando assim: olha, vocês vão passar por dias difíceis, mas depois desses dias difíceis, vai vir um tempo de prosperidade, de tranquilidade, e as coisas vão se acertar, e a vida de vocês vai ser tranquila, vai ser calma, vocês vão ser honrados por todos, vocês vão enriquecer e ter uma vida feliz. Não é esse o tipo de consolo que Jesus faz, não é essa a promessa que Jesus faz. A promessa que Ele faz é diferente, é dizendo assim: olha, é certo que vocês encontrarão muitas portas fechadas nesse mundo, mas apesar disso, mantenham uma certeza: existe um lugar na casa do Pai para todos aqueles que se entregaram a Cristo. Você percebe que coisa maravilhosa? Jesus não consola os seus discípulos prometendo que viriam dias de bonança, tempo de tranquilidade, tempo de prosperidade. Não fala de jargões como só vitória ou coisa do tipo, não. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. E em seguida ele diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. E depois ele diz: olha, eu estou indo na frente de vocês e eu estou preparando o lugar, mas depois eu voltarei para levar vocês. Então a promessa que o Senhor Jesus faz é uma verdade consoladora. A vida dos discípulos de Jesus pode não ser nada fácil nesse mundo, mas existe um lugar na casa do Pai para todos aqueles que se tornaram discípulos de Cristo. Jesus iria para o Pai, mas em breve voltaria para levá-los. Quando a gente lembra que Jesus disse isso, e para quem Ele disse isso, e o contexto que a gente vai lendo é o contexto da ceia, né? A gente se lembra, a história nos diz sobre como morreram os apóstolos de Cristo. E embora a Bíblia não narre, a história fala de mortes horrendas para quase todos eles, para não dizer que todos eles. Mortes violentas. Esses homens, dentro em breve, enfrentariam torturas, perseguições por causa do Evangelho. Esses homens teriam pessoas do seu círculo de relacionamento que virariam as costas para eles. Esses homens seriam maltratados e humilhados por causa da crença deles. E o consolo que Jesus dá para eles é fantástico. É o consolo de quem aponta e diz: olha,
O mundo pode fechar todas as portas para vocês. Pode ser que vocês olhem, em determinado momento, vocês olhem para esse mundo em que vocês estão vivendo e digam assim: gente, esse não é o meu lugar, eu não me encaixo nesse mundo. Mas tenham certeza, existem muitas moradas na casa do Pai para aqueles que se renderam a Cristo Jesus. Existe um lugar na casa do Pai para todos aqueles que se renderam e entregam confiadamente seus corações e suas vidas ao Senhor Jesus. Que verdade consoladora! Jesus iria para o Pai, mas Ele voltaria para levá-los. Essa verdade não é apenas para os discípulos, mas é uma verdade para nós também. E aí, ouvindo isso, versículos 4 e 5, Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. E Tomé, um dos discípulos, diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? É estranho, né? A afirmação de Jesus de que seus discípulos sabiam para onde ele iria, sabia qual era o caminho que ele iria seguir, contrasta, parece estar em oposição com o questionamento de Tomé, porque Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês sabem o caminho por onde eu vou. E Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? O fato é que ao longo do seu ministério, o Senhor várias vezes, diversas vezes, tinha dito aos discípulos para onde ele iria. Por exemplo, João capítulo 7, versículo 33, Jesus disse o seguinte: estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Ele já tinha falado para onde ele iria. Ele já tinha falado que ele iria voltar para o Pai. Mas embora ele já tivesse falado isso diversas vezes para os discípulos, parece que eles ainda não haviam entendido. Pelo menos é o que a gente percebe aqui no Evangelho de João, capítulo 14. E é nesse contexto, um contexto de questionamento, de dúvidas, de incertezas, de uma grande questão levantada por Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos, para onde o Senhor vai, como é que nós podemos ir, como é que nós podemos saber esse caminho. É nesse contexto que Jesus faz uma das mais conhecidas afirmações a seu respeito que nós encontramos nas Escrituras. Versículo 6. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tenho quase certeza, para não dizer certeza absoluta, que todos nós, todos os que estão aqui, todos vocês que me ouvem, já tinham lido ou ouvido esse versículo em algum momento. A fala de Jesus é conhecidíssima. Essa afirmação de Jesus é conhecidíssima. É Ele quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Não se trata de um caminho dentre tantos outros, num tempo tão plural como o nosso, onde você fazer a afirmação de que existe um único caminho soa agressivo, soa ofensivo. A gente ouve a palavra de Cristo dizer: eu sou o caminho. Não um caminho dentre outros, eu sou o próprio caminho. Jesus é o nosso caminho para Deus. Nenhum outro pode reconciliar você com Deus a não ser Cristo Jesus. Não existe um outro caminho, não existe uma outra forma. Não existe. É como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo. O único mediador, o único caminho é Cristo. A igreja não é mediadora. O Papa, o pastor, o padre não é o mediador, apenas Cristo. Ele é o caminho. Maria não é a mediadora, é Cristo. Ele é o caminho. É disso que ele está dizendo. Ninguém mais, além de Cristo, pode reconciliar você e eu com Deus.
É como nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos, apenas Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Toda a humanidade, todas as pessoas, eu e você, estamos separados de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é isso que a Escritura Sagrada nos diz. A Escritura Sagrada nos diz que existe um Deus, e por causa dos nossos pecados, nós estamos separados desse Deus, porque um Deus que é justo e perfeito e santo, Ele não pode ter comunhão, não pode se relacionar com pessoas injustas e imperfeitas como eu e você, mas por meio do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, na cruz, os pecadores que creem nele e a ele se rendem, são reconciliados com Deus. Jesus é o único caminho para Deus. Creia em Jesus. É disso que ele está dizendo. Eu sou o caminho. Notem, Jesus não aponta o caminho. Alguns até deturpam essa ideia, dizendo, olha, se você tentar viver e tentar seguir todos os ensinamentos de Jesus, e for uma pessoa muito boa, estiver muito comprometida em seguir aquilo que Jesus falou, aí você vai se encontrar com Jesus. Mas Jesus não diz que ele aponta o caminho, ele diz que ele é o próprio caminho. E existe uma diferença substancial nisso. Nós não somos salvos pelo exemplo de Cristo. Existem muitas pessoas que admitem que Jesus foi um bom exemplo, independente delas serem cristãs. Elas admitem, quando olham a forma de Jesus e o veem como um mestre do amor, já disse, um mestre do relacionamento, o mestre da inteligência emocional, o mestre da liderança, né? Alguém acima da média. E essas mesmas pessoas dizem, se você seguir o exemplo de Cristo, aí sim você vai ser salvo, aí sim você vai se encontrar com Deus, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Ele é o caminho. Jesus não nos salva pelo exemplo, Ele nos salva pelo sacrifício. Ele foi para a cruz para nos salvar. Ele teve que morrer no meu lugar, no seu lugar, para que a gente fosse salvo. Para que aqueles que nele creem fossem reconciliados com o Pai. É disso que a palavra de Deus fala. De homens e mulheres que foram reconciliados por meio do derramamento do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com isso eu não estou dizendo ou apontando que seguir o exemplo de Cristo não seja algo importante. É claro que é importante, porque a gente é salvo para seguir o exemplo de Cristo. Nós somos alcançados pela graça para nos tornarmos filhos de Deus. E quem é o perfeito Filho de Deus? É Cristo Jesus. Então é evidente que nós temos que seguir os exemplos dele. Mas nós não somos salvos ao seguirmos os exemplos dele. Nós somos salvos pelo sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue perfeito, na cruz, por mim e por você. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Através dele nós somos reconciliados com Deus. Jesus é o único caminho para Deus. Por isso, creia em Jesus. Mas ele não para aí, ele diz, Jesus é a verdade. Uma verdade que satisfaz, que traz resposta para as questões mais profundas existentes no seu coração e no meu coração. E aí, entenda uma coisa, quando nós nos rendemos ao Jesus que é a verdade, nós precisamos abrir mão, abandonar as falsas narrativas existentes nos nossos corações para viver a partir das narrativas de Jesus. Se Ele é a verdade, aquilo que Ele diz precisa ser a referência para a nossa vida. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. A confiança em Jesus é mais do que uma decisão emocional. É mais do que isso. Embora mexa com as nossas emoções. Ser alcançado por Deus mexe com as nossas emoções? É claro que mexe com as nossas emoções. É mais do que um encontro místico, porque existe um aspecto místico nessa ideia de nascer de novo.
como explicar de maneira lógica a fala de Jesus que para a gente entrar no reino de Deus a gente precisa nascer de novo. Existe um aspecto místico, mas é mais do que uma realidade emocional, uma realidade mística. Quando a gente fala da fé em Cristo Jesus, a gente está falando de um conteúdo. A gente está falando do Evangelho. A gente está falando de uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de se enxergar, de se perceber, uma forma de perceber o outro. O Evangelho tem uma mensagem. Essa mensagem é Cristo. O Evangelho tem implicações. E o que a gente está lendo aqui é que esse Jesus é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a verdade. Por isso, quando eu creio em Cristo, quando eu me rendo a Cristo, a minha vida precisa ser reorientada a partir desse Cristo que é a verdade. É fundamental a gente entender isso num tempo de tanta disputa pela verdade. A gente vive no tempo das fake news. Ou, sempre existiu mentira, né, gente? Os mais antigos aí, no seu tempo não existia mentira? Sempre existiu mentira, né? Agora a gente deu um nome americano para ela bonito, chama fake news. Isso. As notícias falsas. Mas o que está em jogo em muito desse discurso, desse debate sobre as fake news, é uma disputa de narrativa. De quem tem a narrativa verdadeira, de quem tem a perspectiva verdadeira, adequada sobre o fato. Essa é a discussão. A mídia, os partidos políticos, sejam eles de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, de extrema-direita, independente do lado que você tiver. As ideologias disputam a sua mente e o seu coração, tentando forjar a maneira como você pensa, a sua percepção da realidade, a sua percepção do que é verdade, a sua percepção a respeito das coisas, do mundo. É isso que estão fazendo no nosso tempo. E a gente vê o Evangelho onde Jesus diz, eu sou a verdade. Ou seja, ao invés de ser influenciado, dirigido, norteado, impulsionado por corrente ideológica A, B ou C ou D, eu e você deveríamos ser alinhados com a verdade do Evangelho. E eu garanto que essa verdade do Evangelho, ela não caminha nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E muito menos pelo centro atual que a gente conhece do nosso país. Politicamente falando, Jesus é a verdade. E a gente precisa substituir as nossas narrativas. É mais do que uma decisão emocional. Talvez um dos grandes problemas que a gente tenha é de achar que esse processo de conversão na nossa vida é só uma decisão emocional. Hoje eu lia um texto enviado, acho que pelo Dani, um comentário sobre uma região da nossa cidade, que se intitula Complexo de Israel, é isso? Isso, Complexo de Israel. É uma área onde traficantes ditos evangélicos, eu estou colocando todas as aspas do mundo aqui, traficantes ditos evangélicos, tentam implantar ali, né? Por ter simpatia, dizem eles, né? Afirmam eles que têm simpatia pelo Evangelho e tentam implantar ali um governo que de um lado, teoricamente, defende o Evangelho e do outro lado defende o crime. E o que é mais assustador? O mais assustador é perceber o que é isso. O que está em jogo é a falta de uma mudança de narrativa. Porque é possível que em algum momento, aqueles homens que lá estão tenham tido um encontro emocional, ouviram a mensagem, alguns cresceram no Evangelho, e ao ouvir a mensagem do Evangelho choraram, se emocionaram, mas se as narrativas não mudaram, se a forma de enxergar o mundo não mudou, então o coração não foi transformado, porque Jesus é a verdade, e o Jesus que é a verdade não pode combinar, não pode cooperar com uma área que ao mesmo tempo é dominada pelo Evangelho, diz ser dominada pelo Evangelho do Reino de Deus e por facções criminosas.
A mudança é mais do que uma mudança, é mais do que sentir um arrepio. Eu fui na igreja, ouvi o pastor falando e senti um arrepio, um calafrio, eu me emocionei. E eu não estou desmerecendo isso, eu acho que existe espaço para isso. O nosso encontro com Cristo tem um aspecto emocional, sim. Mas as nossas narrativas precisam ser mudadas. A nossa forma de pensar. Um dos termos gregos muito utilizados para isso e muito conhecidos é a ideia do metanoia, né? A renovação da mente, renovação da forma de pensar. É disso que o Evangelho está dizendo. É nesse sentido, nós precisamos ter as nossas falsas narrativas substituídas sobre os mais variados temas da vida. Alguém que é discípulo de Jesus precisa pensar a respeito de dinheiro, por exemplo, usando um tema muito comum da nossa vida, a partir da lógica de Jesus. Alguém que é discípulo de Jesus precisa pensar a respeito de amor a partir da lógica e narrativa de Jesus. Nós temos narrativas no nosso mundo. A narrativa do nosso mundo é, tenha o máximo de dinheiro possível. Viva em função disso. Quem tem dinheiro é feliz, quem tem dinheiro é satisfeito. Dinheiro é felicidade. Mas será que essa é a narrativa do Evangelho? Eu não estou dizendo que ter dinheiro, ser rico, seja um pecado. Não é disso que eu estou dizendo. Mas é pelo menos para a gente observar que, por exemplo, sobre o tema dinheiro, na maior parte dos textos onde a gente vê o Evangelho falando sobre dinheiro, a fala é de que a gente deve tomar cuidado com ele. Está claro? Estar atento, porque ele tem um poder sedutor sobre nós. A gente vive num tempo onde a lógica sobre o amor é uma lógica assim, olha, qualquer impulso que você sente sobre alguém, você deve dar vazão. A ideia é muito utilizada fora de contexto, nessa ideia de contra o amor não há lei, né? Pegam um texto da Bíblia e tiram completamente fora do contexto, e aí se utiliza isso para se justificar união dos mais diversos tipos com os mais diversos sexos e coisas do tipo. Mas essa é a narrativa do Evangelho sobre o amor? Essa é a narrativa do Evangelho sobre família? Essa é a narrativa do Evangelho sobre sexo? A gente vive numa sociedade que o pensamento dominante sobre sexo é algo bom, e se você sente vontade, você tem que satisfazer. Você tem que suprir os seus impulsos. Não importa se você é casado e você sente desejo por outra pessoa, a nossa sociedade, ela fala, vá lá, satisfaça os seus desejos. Não importa se você sente desejo por uma pessoa do mesmo sexo, a nossa sociedade, ela parte do pressuposto que todo impulso sexual é naturalmente bom. É isso que a nossa sociedade pensa. Essa é a narrativa da nossa sociedade. Só que não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho fala que existem impulsos sexuais, desejos que eu e você temos, que nós devemos reprimi-los, refreá-los e orar para que Deus transforme os nossos corações. Percebe a mudança de narrativa? Eu estou dando vários exemplos. A realização profissional é um Deus do nosso tempo. As pessoas realmente acreditam que se elas chegarem ao topo da cadeia alimentar na vida profissional delas, elas serão pessoas mais felizes. Isso trará senso de significado, de importância, de valor para elas. É errado você ser CEO de uma grande empresa, de uma multinacional? Não. O errado é você olhar para isso e achar que o seu valor, que a sua importância está nisso. Porque essa não é a narrativa do Evangelho. Então eu e você somos chamados a alinhar as nossas vidas à narrativa do Evangelho, porque esse Jesus é a verdade. E esse Jesus que é a verdade, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos rendemos a Ele, Ele reorienta a nossa forma de pensar, a nossa maneira de enxergar as coisas, os nossos valores. Coisas que antes a gente valorizava, hoje a gente não valoriza. Isso aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele fala assim, olha, eu tinha nobre nascimento,
eu tinha status social, eu tinha posição, mas tudo isso que antes eu considerava lucro, eu considerava essas coisas antes importantes, eu dava um valor demasiado a essas coisas, hoje eu considero perda, diante da grandeza que é ter a Cristo. O Evangelho mudou as narrativas de Paulo. Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. Eu e você somos desafiados, então, a abandonar as nossas falsas narrativas, as falsas narrativas que nós temos, para viver a partir do que Jesus fala sobre os assuntos, sobre os temas. A pergunta que você precisa se fazer é: você já fez isso? Tempos atrás, eu conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, a pessoa veio pedir um conselho sobre um determinado assunto. E eu virei e falei assim: olha, sobre esse assunto que você está dizendo aí, a direção que a palavra de Deus fala, que a Bíblia diz é isso. E a pessoa virou para mim e falou assim: eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu não vou fazer isso. Não é esse o caminho que eu quero seguir. Você percebe o que está em jogo? De fato, é mais do que se sentir emocionado e dizer: agora minha vida pertence a Jesus. Tem a ver com um compromisso constante de submeter a minha vontade e a sua vontade àquele que é a verdade, Cristo Jesus. É isso que está em jogo. Por fim, Jesus diz que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. É impossível nós estarmos realmente vivos se não estivermos profundamente conectados a Ele, o autor da vida, o doador da vida. Talvez você esteja me ouvindo falar sobre isso e esteja pensando assim: pastor, você está enganado, eu estou aqui, estou bem, apesar de ter vivido esse ano de 2020, ano de coronavírus, eu atravessei, venci 2020, tenho expectativa de vencer 2021, estou respirando, saudável, estou vivo, e você está dizendo que é impossível estar vivo sem estar profundamente conectado a Ele. O fato é que quando nós não estamos conectados ao doador da vida, nós até podemos viver, mas estaremos vivendo uma vida vazia e sem sentido, uma vida sem significado. Você pode estar fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Você pode acordar todos os dias e sair da sua cama com uma saúde de ferro, mas ainda assim se sentir vazio e oco por dentro, porque lhe falta Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. É impossível a gente estar realmente vivo, viver vida plena, vida abundante, sem que a gente esteja profundamente conectado a Jesus. Em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Talvez um dos maiores riscos que a gente tenha seja exatamente o de achar que a gente pode viver desconectado de Cristo. Não existe vida verdadeira quando nós não estamos profundamente ligados a Cristo. O que a Bíblia fala daqueles que não estão ligados a Cristo é que antes eles estavam mortos em seus delitos e pecados, respirando sim, fazendo compras, saindo para trabalhar, acordando todas as manhãs, mas ainda assim mortos por estarem desconectados daquele que é o doador da vida. Não existe vida quando eu e você não estamos conectados ao Senhor. O maior risco que a gente corre é de continuar simplesmente a existir, levantando todas as manhãs, investindo o nosso tempo, trabalhando, cuidando da nossa família, fazendo as nossas coisas, tendo sucesso em algumas coisas, insucesso em outras, tendo alguns dias bons e outros ruins, mas viver uma vida vazia e oca de sentido, porque não estamos conectados ao Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você e eu somos chamados
a nos rendermos a esse Jesus. Nós falamos sobre muitas implicações da afirmação de Jesus. Começamos dizendo lá atrás que talvez dias difíceis nós tenhamos que lidar pela frente, tenhamos que enfrentar pela frente, mas que exatamente nesses dias que a nossa confiança em Cristo precisa estar profundamente arraigada. Não tenham medo, não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim, foi o que Jesus disse. Dissemos que talvez esse mundo nos reserve muitas portas fechadas, mas a nossa alegria, a nossa esperança é que para aqueles que creem em Cristo, existe lugar na casa do Pai. Por fim, nós vimos Jesus se apresentar a cada um de nós dizendo: eu sou o caminho para você se reconciliar com Deus. Eu sou a verdade para reorientar toda a sua vida, toda a sua existência. E eu sou a vida. Eu sou aquele que de fato pode fazer você não apenas existir, mas você viver. Ter vida plena e vida abundante. Eu quero encorajar você a fechar seus olhos. Jesus se apresenta. E quando ele se apresenta, como nós temos dito no Evangelho de João, isso exige de nós uma resposta. Eu insisto na mesma ideia. Só existem 3 opções. Opção número 1, Jesus não era quem ele dizia ser. E ele não sabia disso. Ele era um louco, alguém perdido, alguém em delírio. Opção número 2, ele não era quem ele dizia ser, e sabia disso. E se era assim, ele era o grande mentiroso, o maior mentiroso e picareta da face da terra. Opção número 3, Jesus realmente era quem ele diz ser, o caminho, a verdade e a vida. E se isso é verdade, e se a gente crê nisso, se a gente entende isso, eu e você precisamos nos render a Ele. Faça essa oração nesse instante, rendendo sua vida e seu coração ao Senhor.